Olá pessoal, beleza? Neste vídeo, nesse terceiro vídeo sobre o porte de arma de fogo, nós vamos finalizar as particularidades sobre o porte de arma para determinadas aí, para aquele rol de integrantes que se encaixam nas exceções à regra geral da proibição do porte de arma de fogo. Já vimos várias regras importantes. Neste vídeo nós encerramos com as regras para o caçador de subsistência, né? As entidades desportivas e também nós vamos ver regras para as empresas de segurança privada e transporte de valores, ok? Então siga comigo aqui, nós vamos começar aqui com as regras do caçador de subsistência. Essa é uma categoria que o Estatuto do Desarmamento fez questão de trazer separada. Veja, ela não está naquele rol que a gente viu como uma exceção das regras, né, de direito do porte de arma. Na verdade, o Estatuto trouxe as regras para o caçador, para quem é cadastrado na categoria de caçador de subsistência. O Estatuto quis separar, porque ele também é uma exceção à regra. Veja, quem está enquadrado na categoria caçador de subsistência também pode portar arma de fogo, mas também sob determinadas condições. Não está naquele rol do artigo 6º, não, porque ali são casos bem específicos e que o Estatuto quis deixá-los ali juntos. Trouxe o caçador de subsistência porque as regras são um pouco diferentes e precisam realmente ser tratadas em separado. Veja quais são as condições para alguém que está cadastrado ou que tem lá, né, faz parte da categoria de caçador de subsistência, quais são as condições para que ele possa, de fato, ter o porte de arma. Bom, como o próprio nome diz, é caçador de subsistência, né? Ele caça para quê? Para sustentar sua família e a si mesmo. É mais ou menos a lógica. Então tá, você é caçador de subsistência, precisa portar arma de fogo? Vem para cá. Bom, as exigências para a concessão do porte nessa categoria, caçador de subsistência. O cara tem que ser residente em área rural. Além disso, olha, tem um mais, esse aqui é cumulativo, quer dizer, todas as prerrogativas precisam ser respeitadas. Ele tem que estar residente em área rural, tem que ser maior de 25 anos, tem que comprovar depender do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência alimentar familiar e tem que comprovar a efetiva necessidade em requerimento. Então são essas 4 condições que ele precisa preencher para que ele, na categoria de caçador de subsistência, possa portar uma arma de fogo. Maior de 25 anos, tem que ser residente em área rural, tem que comprovar que depende do emprego de uma arma de fogo para que ele tenha a subsistência dele e de sua família, e essa comprovação tem que ser feita por meio de um requerimento. Bom, e aí você pergunta, tá, o que é que eu preciso anexar a esse requerimento? Está aqui. Documento comprobatório de residência em área rural, ou certidão equivalente expedida por órgão municipal, pode ser, comprovando que você reside em área rural. Original e cópia, ou cópia autenticada do documento de identificação pessoal. Nesse requerimento, você vai trazer um documento do seu endereço, provar que é área rural, vai levar uma cópia junto com a original ou uma cópia autenticada da sua identidade, para provar a sua idade, maior de 25 anos. Atestado de bons antecedentes, aqui fala atestado de bons antecedentes. E só, né? E aí o que ele está dizendo? Aplique-se ao portador do porte de arma de fogo da categoria caçador de subsistência as demais obrigações estabelecidas no Estatuto do Desarmamento e seus regulamentos. O Estatuto do Desarmamento, a gente já viu várias obrigações que também se enquadram ao caçador de subsistência. Mas 3 são esses documentos que precisam ser anexados ao requerimento, né, de alguém que queira que queira utilizar uma arma de fogo para prover sua subsistência. Perceba que é uma regra um pouco mais flexível. Um pouco mais flexível do que aquelas que nós estudamos nos vídeos passados. Mas aqui é
É isso que o Estatuto diz e é isso que cai em prova, cai muito em prova, principalmente a idade do caçador de subsistência. Você acabou de ver, maior de 25 anos, tá? Tudo bem, professor, eu, caçador de subsistência, fiz o requerimento, cumpri os requisitos, então agora posso portar qualquer arma de fogo? Não, né? Olha aqui o que o Estatuto diz. Você vai receber sua autorização, a arma de fogo ela tem que ser necessariamente de uso permitido. O tipo de arma de fogo que vai ser autorizado vai ser uma arma de alma lisa, sem raiamento. Veja, aqui em toda arma, dentro do cano da arma, se você olhar para uma arma, ela tem raiamentos. Esses raiamentos, são características específicas de armas, e eles determinam um pouco da trajetória da bala, né, do armamento, da munição, certo? Então, assim, ela dá uma trajetória, e dependendo desse raiamento aqui, essa trajetória ainda faz um estrago maior no corpo de alguém, né? Bom, o que está dizendo aqui? Olha, a arma que você, caçador de subsistência, pode ter é a seguinte. Primeiro, tem que ser arma de uso permitido. Segundo, tem que ser uma arma de alma lisa, quer dizer, não pode ter esses raiamentos, tem que ser liso aqui o cano, certo? Sem raiamento qualquer. Outra, o calibre igual ou inferior a 16, ao calibre 16. Não pode ter um calibre maior do que 16, não, sua arma. E outra, de tiro simples, com 1 ou 2 canos. Não está dizendo que tem que ser uma espingarda, que é só um exemplo, que é um exemplo de arma de 2 canos. Está dizendo o seguinte, essa sua arma que tem que ser de uso permitido tem que ser de alma lisa, não pode ter raiamento, o calibre dela inferior ou igual a 16, e outra, tiro simples. Quer dizer, a cada acionamento do gatilho sai um tiro. Não pode ser automática, não pode ser semiautomática. Pode ter 1 ou 2 canos, não tem problema, mas tem que ser de tiro simples. É uma arma de um poder letal um pouco menor. Então, veja, é essa característica da arma que tem que ser obedecida necessariamente. Necessariamente. Uso permitido, alma lisa, calibre igual ou inferior a 16, já vi que estão mudando isso aqui, e tiro simples, com 1 ou 2 canos. A partir daí, preenchendo esses requisitos e tendo essa arma, você, caçador de subsistência, pode então portar esta arma de fogo. Esta arma de fogo, ok? Importante, todos os requisitos preenchidos, será a Polícia Federal que autorizará o porte de arma para o caçador de subsistência. Não tem nenhum segredo aí, apenas para confirmar, se bater uma dúvida, é a Polícia Federal que vai autorizar. Tem jeito. Esses requerimentos, esses requisitos, você vai comprovar lá na Polícia Federal. E é ela que vai autorizar, mediante a avaliação desses documentos, se você, enquadrado na categoria caçador de subsistência, pode portar arma de fogo. Preencheu os requisitos que o Estatuto traz para o porte dessa arma de fogo, que tem que ser de uso permitido, de alma lisa, calibre inferior ou igual a 16 e de tiro simples. 1 ou 2 canos, ok? Empresas de segurança privada e de transporte de valores. Lembra que essas empresas, as legalmente constituídas, elas se enquadram num rol de exceção à proibição, mas lembra que eu falei que não são os integrantes das empresas de segurança privada e transporte de valores, e sim as empresas de segurança privada e transporte de valores que se enquadram como exceção, se você lembra, então você vai deduzir o seguinte, bom, se é a empresa, então o porte deve estar, possivelmente vai estar no nome dela. A guarda, propriedade e responsabilidade possivelmente vai estar no nome dela, né, professor? Porque não está falando de integrante, está falando de empresa. Bom, isso aí. Quer ver? Vamos confirmar. É deferido o porte de arma, quer dizer, é permitido o porte de arma às empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta lei. Deixa eu ler de novo aqui, tá? Vamos ler de novo aqui, para não confundir. É deferido o porte de armas de fogo às empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas. Nos termos desta lei é que vai ser deferido o porte. É isso que eu queria dizer, né? Nos termos desta lei é que vai ser deferido o porte a essas empresas de segurança pública e de transporte de valores. Que termos são esses? Vamos lá. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada, olha aqui, agora entrou. Os empregados das empresas de segurança privada e transporte de valores, porque a empresa por si só não vai portar uma arma, né?
Não é uma empresa que vai portar uma arma. Você imagina uma empresa, pessoa jurídica, andando por aí portando arma. Não. Alguém daquela empresa vai portar arma. E olha o que ele está dizendo aqui. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança pública e transporte de valores, constituídas na fórmula da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas. Mesma coisa que a gente viu lá no pessoal do Judiciário e do Ministério Público. As armas de fogo, apesar de serem utilizadas pelos seus empregados, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas. E da mesma forma que nós vimos lá no Judiciário e nos MPs, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, de novo, igual que a gente viu no Poder Judiciário e nos MPs, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedidos também pela Polícia Federal, olha aí, ó, em nome da empresa. Não tem nenhuma novidade aqui para você. O que esta regra está dizendo, que é praticamente igual à regra lá do Judiciário e do Ministério Público, na verdade é o seguinte, as regras do Judiciário Federal e do Ministério Público foi inspirada aqui, que essa regra já existia no Estatuto. A do Judiciário agora, de 2014. Então ela foi inspirada aqui. O que está me dizendo aqui? Bom, quem vai utilizar são empregados dessas empresas de segurança privada e transporte de valores, os vigilantes. Bom, beleza. As armas de fogo desses vigilantes, qualquer arma de fogo que você vira agora aí em um vigilante, essa arma de fogo está sob propriedade, guarda e responsabilidade da empresa para a qual ele trabalha, ela que tem que ter as condições de armazenagem. Essas armas só podem ser utilizadas quando em serviço, o cara terminou o seu expediente, tira a roupa, o vigilante, o uniforme, veste a roupa para ir para sua casa e deixa a arma lá, no serviço. E outra, tanto o certificado de registro dessa arma, como o porte de arma que aquele vigilante, o porte daquela arma que o vigilante está portando, essa autorização é expedida pela Polícia Federal em nome da empresa, não é em nome do vigilante. Beleza? Aqui não tem nenhum segredo. E aí o que é que diz aqui embaixo? A empresa de segurança de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos estabelecidos para a aquisição de arma de fogo quanto aos empregados que portarão arma de fogo. Mesma regra lá do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos. É um vigilante de uma empresa de segurança privada de transporte de valores? Sou. Vai portar arma de fogo? Vou. Então você vai ter que comprovar todos aqueles requisitos que o Estatuto exige para a aquisição de arma de fogo. Você não vai adquirir arma de fogo, mas você é um vigilante que vai portar arma de fogo de uma empresa de segurança privada. Beleza, então você vai ter que comprovar a residência certa, a ocupação lícita, a empresa vai ter que declarar a efetiva necessidade, a comprovação da idoneidade por aquelas certidões negativas lá da Justiça Federal, Estadual, Militar. Não pode estar respondendo a inquérito policial nem a processo criminal. Então aqueles requisitos que nós estudamos para a aquisição precisam ser provados pela empresa. Ela vai juntar todos os vigilantes, todos os empregados que vão portar armas de fogo, vai pegar toda essa documentação e vai comprovar isso para a Polícia Federal. A partir daí, esses caras, uma vez comprovados, eles estão aptos a portarem as armas de fogo dessas empresas. Lembra que essas armas estarão registradas no nome dessas empresas e também a autorização do porte de arma de fogo de todos esses vigilantes também vai estar em nome da empresa. Ok? Ora, se está em nome da empresa, de novo, aquela mesma regra. Ela vai ter que registrar a ocorrência policial também. Lá a Polícia Federal também. Ora, se a Polícia Federal que registrou e que autoriza o porte de arma, vai ser a Polícia Federal que essa empresa de segurança privada ou de transporte de valores vai ter que registrar a ocorrência policial nos casos de perda, extravio, furto dos armamentos que estão sob sua guarda e responsabilidade. E na mesma coisa, tá? Do mesmo jeito, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Olha o que aqui diz o Estatuto. O proprietário, quem vai fazer isso? O proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime de omissão de cautela, previsto no Estatuto, que nós vamos estudar mais na frente,
sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar a ocorrência policial, quer dizer, ele vai responder ao crime de omissão de cautela, se deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo, outras formas de extravio de arma de fogo, não só arma, né? Quando eu falo arma aqui, pessoal, é arma, acessório, munição, certo? Que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Só um detalhe. Aqui você já sabe essa regra, né? O cara tem que fazer uma ocorrência policial, perda, roubo, extravio, a Polícia Federal nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Professor, eu vi essa regra lá nos órgãos do Poder Judiciário do Ministério Público da União e dos Estados. Viu? Mesma regra. Também a Polícia Federal, também nas primeiras 24 horas. A diferença aqui é que, nesse caso, das empresas de segurança privada e das empresas de transporte de valores, o Estatuto foi claro. Foi logo dizendo o seguinte: olha, meu amigo, se você não fizer esse registro, você já vai responder pelo crime de omissão de cautela. Não falou isso lá para os órgãos do Poder Judiciário, nem do Ministério Público. Portanto, cuidado com a questão de prova a respeito. Está falando aqui, por quê? Segurança privada, transporte de valor, o negócio aqui é embaixo, o negócio aqui é punk. São muitos vigilantes, é muita gente, é uma responsabilidade tremenda. Gente de tudo quanto é jeito, todas as culturas possíveis. Então é possível, né, é preciso ter um rigor maior com essas empresas. Então, meu amigo, deixou de registrar a ocorrência policial nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, a Polícia Federal deixou de fazer o registro, já responderá ao crime de omissão de cautela. E quem vai responder por esse crime? Ou o diretor da empresa, ou o proprietário, ou o diretor responsável da empresa que deixar de fazer essa comunicação, tanto da empresa de segurança privada quanto transporte de valores. Ok? Importante lembrar dessa regra. Importantíssimo. Crime de omissão de cautela. O crime de omissão de cautela, né, já vou te adiantando aqui, é quando você responde a um crime de omissão de cautela quando você deixa um menor, uma pessoa que é deficiente, deixa uma arma ali exposta às vistas daquela criança ou daquele deficiente, e ele utiliza, e ele toma posse daquela arma e transita com ela, ou é pegue com essa arma. Aí você responde, cidadão comum, responde pelo crime de omissão de cautela. Aí o que foi que o Estatuto fez? Vai responder por esse crime também? O diretor ou o proprietário ou o diretor responsável por uma empresa de segurança privada e transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência policial por conta de perda, roubo ou furto de uma arma, munição, acessório que esteja sob a guarda dessa empresa nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Deixou de fazer isso, registrei só 2 dias depois, vai responder pelo crime de cautela, de omissão de cautela. Beleza? Olha como é bem parecido também lá com as regras do Poder Judiciário. Como eu falei para vocês, aquelas regras do Poder Judiciário dos MPs foi inspirada aqui. A listagem dos empregados das empresas de segurança privada e transporte de valores deverá ser atualizada semestralmente junto ao Sinarme. Está dizendo aqui que é só os empregados que estão utilizando arma de fogo? Não. Pelo menos o Estatuto não foi claro. E a prova que a banca não pode dizer que a listagem dos empregados que utilizarão arma de fogo. Não, está dizendo que é o seguinte: as empresas de segurança privada e transporte de valores têm que enviar ao Sinarme, também ao Sinarme, semestralmente, a lista dos empregados, dos seus empregados. É para que isso? Você tem até uma lógica isso. É para ter um controle de tudo, tanto os que utilizam como os que não utilizam porte de arma de fogo. Porque vai que troca, vai que passa a arma de um para outro, né? É muita gente, pessoal. Então, a polícia tenta amarrar ao máximo essas regras. Entidades desportivas e segurança de cidadãos estrangeiros. Regras são simples. As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas, aquelas entidades que é tiro, né, e tal, tiro esportivo, devem obedecer às condições de uso de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta lei. Aqui está dizendo o seguinte: aqui já não é aquela mesma coisa que a gente acabou de ver de segurança privada e transporte de valores. No caso das entidades, as armas de fogo que estão sendo utilizadas ali nas entidades desportivas, aquelas legalmente constituídas, né? Aquelas armas de fogo lá,
devem obedecer às condições de uso de armazenagem, mas quem vai responder por elas, por uma guarda, por um problema, qualquer problema relacionado à guarda, é o possuidor da arma ou o autorizado a portar arma de fogo. Tá bom? Só isso, não tem muito segredo não. Com relação à segurança de cidadãos estrangeiros, duas regrinhas aqui, né? Compete ao Ministério da Justiça, quero mostrar duas coisas aqui só para lhe atentar. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis, tá faltando aqui, para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil. Olha que interessante, né? A autorização do porte de arma nós vimos até agora, Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Federal. Mas o que é que o Estatuto está dizendo aqui? Se você faz segurança de um cidadão estrangeiro que está visitando temporariamente o Brasil ou está aqui sediado, um cidadão estrangeiro, não está falando que é um servidor público, alguém governante, não. Um cidadão estrangeiro que está em visita ao Brasil ou sediado no Brasil, se você é um segurança dele, você poderá aportar sua arma de fogo, você vai ter autorização para aportar. Mas quem é que vai autorizar? Ministério da Justiça. Cuidado com a banca dizer que isso aí quem vai autorizar é a Polícia Federal. Não é isso que o Estatuto diz, nem é o Sinarme, nem é o Comando do Exército. Quem vai autorizar a porte de arma de fogo daqueles responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros que estão visitando, que estão sediados no Brasil, é o Ministério da Justiça. Justiça. E olha a outra regra aqui. E ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores, caçadores, representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Nós vimos há pouco que as armas de fogo das entidades desportivas legalmente constituídas, né, tem que estar sob guarda, lá, condições de armazenamento regulamentadas, e vai responder o possuidor ou o possuidor ou quem está autorizado a portar arma de fogo. Aqui, nessa segunda regra aqui, nós estamos falando de um caso bem legal, as Olimpíadas. Bom, as Olimpíadas vai trazer uma série de pessoas, né, para fazer a competição, uma série de atiradores aí, não é isso? Esportivos. Bom, quem é que vai, esses caras precisam entrar aqui no território nacional para poder, com as suas armas, para poder fazer lá, participar lá da sua competição. Bom, ele vai entrar no território nacional, vai entrar com arma, e essa entrada tem que ser registrada. E esse porte, enquanto ele está transitando com essa arma de fogo esportiva até o stand lá da competição, ou enfim, esse trânsito dele precisa também ser autorizado no nosso país. E esse porte vai ser um porte chama porte de trânsito de arma de fogo. Não é um porte permanente, não. É um porte de trânsito que vai ter data de entrada e de saída no país. Nesse caso, quem vai autorizar tanto o registro dessa arma esportiva que vai estar no território nacional por um tempo, quem vai registrar e quem vai autorizar aquele atleta a utilizar aquela arma durante aqueles dias, isso é um porte de trânsito, né? Vai ser o Comando do Exército. Não é a Polícia Federal, não é o Ministério da Justiça, Comando do Exército. E não só a dos atiradores e nem só dos representantes estrangeiros em competição internacional. Os colecionadores também que estiverem transitando no país, né, temporariamente, vai ter também aí o registro dessa arma dele, ou dessas armas, e o porte de trânsito de arma de fogo, que é um porte provisório, que tem data e hora para começar e terminar, vai ser o Comando do Exército. Importantíssimo diferenciar. Falamos do porte de arma no geral é Polícia Federal, mas quando a gente fala em responsáveis pela segurança dos cidadãos estrangeiros sediados ou em visita ao Brasil, vai ser o Ministério da Justiça. Quando a gente fala em armas de colecionadores, atiradores, caçadores e representantes estrangeiros em competição, quando eles tiverem toda essa turma estiver em competição internacional oficial de tiro,
realizada no território nacional, o registro e o porte de trânsito dessas armas, né, o registro dessas armas e o porte de trânsito dessas armas de fogo será o comando do Exército que vai providenciar. Ok? Perda do porte de arma, né? Aí a gente já vai aqui encerrando o nosso vídeo com uma regrinha importantíssima, na verdade são duas regrinhas importantíssimas, né? Quando você vai perder o porte de arma? Quando você, mesmo se enquadrando em qualquer das exceções que nós acabamos de estudar, mesmo adquirido, já portado, todas as condições foram estabelecidas, você preencheu todos os requisitos, se enquadra no rol das exceções, mas esse porte não é eterno. Esse porte pode ser perdido. E o que é que o Estatuto diz a respeito disso? A autorização de porte de arma de fogo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido, foi preso, perdeu seu porte de arma. Ou então, não vou dizer que perdeu, mas a autorização de porte de arma perderá automaticamente sua eficácia. Vamos entender assim que é melhor. Foi abordado em estado de embriaguez, perderá automaticamente a eficácia da autorização, a sua autorização de porte de arma de fogo. Foi abordado sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, também a autorização do porte de arma de fogo perderá automaticamente sua eficácia. Aqui está dizendo o seguinte, que não vai haver direito de defesa, ampla defesa e contraditório não. Meu amigo, você foi preso, você é um daqueles caras que pode portar arma de fogo, foi detido, vai perder automaticamente sua eficácia, a autorização que você tem. Foi pego embriagado, perderá automaticamente a eficácia. Foi pego aí sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, também, né, a autorização perderá automaticamente sua eficácia. Professor, mas eu não vou ter direito de volta, de repente? Aí é outra história. O que você precisa saber para fim de prova, que o Estatuto diz é o seguinte, foi enquadrado em uma das situações, você é um daqueles que é permitido a você o porte de arma, e você já porta uma arma, você tem autorização para portar? Tenho. Pois é, meu amigo, não pode ser detido. Se for detido, essa autorização vai perder a eficácia aí automaticamente. Nem pode ser pego aí, abordado em estado de embriaguez. Se for abordado em estado de embriaguez e for comprovado que você tem direito de porte de arma de fogo, essa autorização perderá automaticamente sua eficácia. Mesma coisa, abordado sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. E para terminar, trouxe essa regra do artigo 11 aqui, porque eu já vi questão em prova, pasme. Questão de banca grande, hein? Cobrar isso aqui. O que está dizendo? O Estatuto está dizendo que tudo isso que nós estudamos, aquisição, porte de arma de fogo, registro, tudo isso tem custo para os órgãos competentes. Tudo isso tem custo. Então é preciso que você pague taxas por isso. Quer adquirir uma arma de fogo, vai pagar taxa. Vai renovar, vai adquirir aliás, vai preencher, vai registrar uma arma de fogo que você adquiriu? Sim, para ter o certificado de registro CRAF, vai ter que pagar a taxa. Está renovando, lembra que a cada 3 anos tem que renovar o pedido? Está renovando, tem que pagar a taxa. Você foi autorizado o porte de arma de fogo. Opa, beleza, vai pagar a taxa. Está aqui. Fica instituída a cobrança de taxas nos valores constantes do anexo desta lei, aí não precisa saber os valores, claro, né? Pela prestação de serviços relativos ao registro de arma de fogo. Ó, registro. Comprou a arma de fogo, precisa do CRAF. Vai ter que ter um CRAF, um certificado de registro de arma de fogo, vai pagar por isso. Renovação do registro, vai ter uma taxinha para renovar o seu registro a cada 3 anos. Expedição de segunda via, se você perdeu, extraviou, sei lá, vai ter que pagar. Mesma coisa para o porte de arma de fogo, né? Tá aqui, porte federal de arma de fogo. Para expedir o seu porte, tem que pagar uma taxa. Renová-lo, pagar uma taxa. Expedir a segunda via, pagar uma taxa. Estou deixando só isso aqui, que é um tanto quanto óbvio, que já vi questão de prova, trazendo quais das opções de resposta, qual delas não precisa pagar taxa. É uma coisa absurda, né? Tanta coisa interessante para se cobrar do Estatuto, cobrou isso aí, mas veio. Então é só para saber, taxas são cobradas para registro e para porte federal de arma de fogo. Aquisição do registro, né, que é o certificado em si, renovação do registro. Expedição na segunda via do registro.
Mesma coisa, a autorização do porte de arma, a expedição desse porte de arma, a renovação são taxados. E também a segunda via, caso precise, também é taxada. Ok? E com essas informações nós terminamos tudo que o Estatuto do Desarmamento fala e tudo que você precisa saber para a prova sobre o porte de arma de fogo. Nos próximos vídeos começaremos a tratar dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Nós vamos ver o seguinte: e se eu desobedecer essas regras aqui? Eu vou pagar o que criminalmente falando? É o que nós vamos estudar nos próximos vídeos, ok? Até lá!